Os deuses vendem quando dão. Compra-se a glória com a desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Basta quem basta do que lhe basta, bastando de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta. Ter é tavar. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu. Se o opôs à natureza e filho o ungiu. Tum, tum, tum. Dentro do feijão verde crescem rebuçados de prata. So forgive me if it was much more what you expect of me. Tum, 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 tum. Tiranitar, tiranitar, Alcazam Cloister, where Turtle, Carmelian e Visor, Quilava, Fioro, Dragonair, Arbok, Metapod, Killfish, Cursula, Jingle, Qualfairy, Bulbasaur, Andalware, Odish Odish, Odish Odish, Machop, Ekans Shelder, Totodile, Diglett, Squirtle, Gassali, Gassali, Caterpie, Caterpie, oh Pip, Abra, oh Bill's Maintenance, oh an Energy Search, Professor Oak's Research, a multi-technical machine, a switch, Mary's Impulse, uma potion, felizes para sempre, e uma potion, oh free potion, isso, potion fuerte, tum, 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 show po, Poemotion, Poelusion, Poetional, Poerreur, Poelice, Impropo, Poelity, Miss and Po. Tum, 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 tum. Bom, a poesia basicamente não serve para nada. Num mundo contemporâneo em que tudo funciona em função do lucro, em função da produção, em função do consumo, a poesia está fora do circuito. Portanto, nestes objetivos não serve rigorosamente para nada. A poesia é uma perda de tempo, num mundo em que o tempo é dinheiro. De maneira que a poesia, essencialmente, é algo que acaba por ser, mesmo contra a vontade e sem fazer nada por isso, acaba por ser subversivo, porque pertence ao mundo da contemplação, pertence ao mundo do vazio, da ausência de movimento, tudo o contrário do mundo moderno, que é um mundo de hiperatividade, de hiperprodução, de hiperaceleração. Portanto, é um mundo em que o pensamento não tem lugar, é um mundo de ordens e de cumprimento de ordens. E a poesia não é ordens, nem é um cumprimento de ordens, é um questionar, é um pensar, é um deixar o tempo vagar, é um sentir o tempo, é um saborear do tempo, é um saborear do vazio, é um saborear do descompromisso, é um saborear da preguiça, é um saborear de tudo o que é contrário ao mundo moderno. Ou seja, no mundo moderno a poesia não serve rigorosamente para nada. Figurinha triste que o luar azula na rua afastada. Figurinha pobre, mais para ser rainha que para não ser nada. Figurinha triste que a noite distingue esmorecida e só. Carinha de frio, mãozitas de gelo, corpo que faz dó. Espera, 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 mas saberá ela porque espera tanto que luta sozinha e a porta cerrada. Mas não sente espanto, mas não sente nada.
Lá começa onde, que aqui ninguém passa neste vão de esquina a tocar viola. Vulto de menina, tão cheio de graça, que o vento esviola. Figurinha triste, que o luar azula na rua afastada. Figurinha triste, mais para ser rainha que para não ser nada. É sempre muito propalado nos meios de comunicação social a famosa descentralização cultural. A nós não nos importa muito a descentralização cultural, importa-nos muito mais a centralidade cultural, que é o mesmo que dizer que não importa copiar modelos das nossas principais cidades, mas o que importa é nós, que vivemos nas terras mais afastadas dos grandes centros, hoje em dia esse afastamento já não é tão evidente, de tentar criar uma dinâmica cultural que seja distinta e que se afirme, não tanto através do mimetismo, de copiar modelos já feitos, mas tentar ser único, não por vaidade, mas por ousadia. Se nós pensarmos em Paredes de Coura, porque é um evento deste género? Porque é um realizar poesia em Paredes de Coura e não um realizar poesia numa grande cidade com uma densidade populacional maior e que portanto, que não nos levasse a correr tantos riscos. Podíamos não correr tantos riscos, mas por que não corrê-los? Por que evitar correr riscos? Quando estamos a falar de poesia, estamos a falar de múltiplas possibilidades, estamos a falar de algo que tem que ser verdadeiramente apaixonante. E o que é apaixonante sem risco? Acho que se nós limitarmos a paixão a um abalizamento, que às vezes é necessário para certas coisas da vida, é necessário abalizar, ter noção dos limites, mas na paixão os limites fazem dessa relação, desse pulsar, algo que fica aquém de todas as possibilidades, e é importante que todas as possibilidades sejam postas em cima da mesa e à discussão, e a partir daí encontrar o ponto em que tudo faz sentido. É coisa estranha que é o deslocamento, a deslocação. Porque é que isto em princípio ia ser um grande acontecimento no centro de Portugal, e não é. Isto é o centro hoje, o centro é Paredes de Coura, quase na raia de Espanha, num sítio que é mais conhecido pelos festivais de música, é evidente que é em Vila Nova de Cerveira ao pé, onde fazem coisas de pintura, mas de repente, num parque de estacionamento, acontece poesia, mas não é poesia. O ver os livros, os documentos de uma coleção inacreditável de Jorge Meireles, é incrível como é que ele tem isto. É o que eu também tive a Arca em casa, e de repente uma pessoa é comovente, é uma coisa quase de experiência poética quando se vê uma exposição. E isto é engraçado, não se pode ver com muita gente, tem de se ver sozinho, é um labirinto, um percurso sinuoso
começa em azul, encada em ouro, como de cores favoritas do Mar de Sá Carneiro, que depois tem muitas no meio, tem roxos e verdes e azul, e amarelos e não sei o quê, mas de repente do azul ao ouro é uma coisa fantástica. O princípio de composição desta exposição sempre foi que não fosse uma mostra sucessiva das peças que compõem este espólio, organizadas, por exemplo, de maneira cronológica, mas sim que fosse uma viagem, que o visitante fosse levado a fazer um percurso, não só no sentido real das peças que está a observar, mas também pelo universo onírico e poético, talvez não tão consciente, intrínseco, não só às peças que estão presentes, mas também à própria cenografia e dispositivo cênico compostos. Nesse sentido, eu acho que há uma consonância enorme com o facto desta exposição existir em paredes de Coura. E penso que ela existir aqui potencia. Eu passei aqui a minha infância e sinto muito, sempre que cá venho, este sentido de interioridade, mas interioridade aberta. Interioridade no sentido de ser um lugar propício à reflexão. Se fosse em Lisboa, neste momento, eu penso que as pessoas não a visitariam da mesma maneira, porque estão preparadas nesse sentido, estão com uma distância a algumas coisas do cotidiano que nos permite imergir nesta viagem e deixarmos-nos levar. Adaptemos a vida contra nós e contra o mundo. Teçamos panos de fundo a cada hora vivida. Desfiles, danças, embora mal sejam uma ilusão, cenários de mutação pela minha vida fora. Quero ser eu plenamente, eu, o possesso do pasmo, todo o meu entusiasmo, que seja o meu oriente. O grande doido, o varrido, o perdulário do instante, o amante sem amante, ora amado. Há livros de aventuras, mas também há poesia, há música ligeira, mas também há música clássica. E só aos miúdos, às crianças, começarmos a dar alternativas, eles crescem num mundo mais aberto. E eu lembro-me de uma frase que me marcou toda a vida, não é do Séneca, que dizia um miúdo, que era uma espécie de companheiro que dizia lê, que aumentas a inteligência. Ou seja, as pessoas, o facto de lerem, de ouvirem coisas diferentes, de serem inquietas, porque o entretenimento é para a consolação, o divertimento é para as pessoas ficarem, não lhes altera a vida, é para a fruição, para o consumo. Eu acho que a arte, a literatura, a poesia, a pintura, a arquitetura, a música, é para inquietar. Hoje em dia já é mais fácil acreditar nesta ideia, a cultura traz retorno económico. E não é só retorno económico, a cultura também traz dinâmica cultural. E ao lado do currículo escolar, ou seja, nós também queremos, e o país deve querer, jovens competentes do ponto de vista do currículo escolar, do ponto de vista científico, mas também precisamos ter jovens bem formados culturalmente, estruturados culturalmente, porque é uma forma deles crescerem melhor
é também uma forma de nós sermos mais competitivos até posteriormente no mercado de trabalho e também é a forma de construir uma nova cidadania, porque quando eu ouço aqueles discursos que eu considero bacocos, do discursos bacocos de estarem sempre a criticar o país e que o país não tem futuro e até alguns deles porque não são cultos não o percebem, até parece que nascer português é uma maldição ou até parece que fomos enganados, como dizia o O'Neill. Não, nascer português é bom, agora é evidente que a democracia que temos também está relacionada com os padrões e com os níveis culturais que temos e naturalmente que quanto mais apostarmos na cultura, naturalmente também estamos a construir uma cidadania melhor e uma cidadania melhor também significa uma política melhor.